Fala, minha gente, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso conteúdo de hoje. Olha, pronto aí para iniciarmos? Porque nós estamos falando sobre os evangelhos. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo 21. Vamos falar um pouco hoje sobre a ira. É isso mesmo, Jesus tratou um pouco disso também no Sermão do Monte. E eu acho de suma importância nós falarmos sobre isso hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através do conteúdo de hoje. Mas você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com alguém. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Pegue sua caneta, seu papel, pegue a Bíblia Sagrada e vamos abrir no texto de Mateus, capítulo 5 e verso de número 21. Vamos ver o que está escrito lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vamos lá. Olha, diz assim, leia comigo. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos: não matarás. E ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Esse é o versículo de número 21, tá bem? Nós precisamos entender algumas coisas sobre esse verso de número 21 aqui, sobre essas palavras que Jesus está parafraseando aos ouvidos daqueles que estão ali com ele lá no monte, neste sermão. Primeiro que é importante entendermos é a palavra ouviste. Quando ele diz já ouvistes falar ou dizer, ele está falando com uma população que tinha a sua grande maioria dela analfabeta, ou seja, eles não tinham acesso ao conhecimento como os rabinos, como os fariseus, como aquelas pessoas que tinham mais posses, mais dinheiro, né, mais condições financeiras naquela época. Ora, então como é que eles conheciam a lei de Deus? Como é que eles conheciam a Torá? Como é que eles conheciam os preceitos do Senhor? Através, primeiro, da leitura que era feita nas sinagogas para os homens. Então, os homens voltavam para suas casas após o culto da sinagoga e ministrava sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os filhos, e lhe contava o que ouviu lá. Né? Segunda coisa era os filhos, quando ouviam dos seus pais, nas reuniões familiares, nas festas que eram feitas entre famílias, eles liam ou citavam ou cantavam os salmos, né? Aqueles que tinham mais posses, que sabiam ler, eles liam. Aqueles que não tinham, então eles cantavam os salmos ou citavam as histórias que já haviam ouvido através dos seus pais, tá? E aí ele diz: ouviste o que disse os antigos. Como eu já disse nos vídeos anteriores sobre os antigos, aqui se refere àqueles que repassavam a lei do Senhor, aqueles que guardavam a lei, aqueles que ensinavam a lei como ela era, como deveria ser seguida ao longo das gerações, né? E aí ele vai trazer ali algo que é muito interessante, que é o sexto mandamento. A ordem de Jesus é: não matarás, fazendo alusão ao sexto mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 13. O homicídio era um ato de desprezo à vida, né? E Deus abomina e abominava também naquela época essa ação do ser humano. O primeiro homicídio, como vocês sabem, aconteceu entre Caim e Abel, né? E foi um desastre. Foi o primeiro derramamento de sangue, né? E Deus cobrou um preço muito caro de Caim por isso, né? É importante também nós entendemos que ainda no verso 21, Jesus diz que quem matar será sujeito a julgamento. Ou seja, dizendo que esse tipo de atitude, tipo de ação, não passaria impune, tanto diante de Deus quanto da lei dos homens, né? E é interessante, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero ler para vocês, né? Essa frase que Jesus está apresentando aqui, ela é uma frase que não se encontra no Decálogo, né? Jesus ele insere essa frase, tá? Dizendo que haveria julgamento por conta desta ação. E esse julgamento seria um julgamento feito ali pelos magistrados da sua época, né? Essa pessoa deveria ser julgada mediante aquilo a qual ela cometeu. E geralmente o homicida era morto, né? A penalidade era morte. E essa penalidade só poderia ser aplicada através da Suprema Corte de Israel, que é o Sinédrio, tá? Aí o verso de número 22, né, para nós continuarmos aqui, vai dizer assim para nós, olha só que interessante. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será sujeito ou estará sujeito a julgamento.
E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Do que Jesus está falando aqui, né? Quando ele diz, eu porém vos digo, né? Primeiro, Jesus está assumindo a posição de um novo legislador, está acrescentando a lei. Ele está abrindo um leque de interpretação dessa lei. Por isso que ele diz, eu porém vos digo, né? Que o legislador que eles conheciam e respeitavam e reverenciavam era Moisés. Aí vem agora Jesus dizer, eu porém agora vos digo, ou seja, como alguém que também está legislando, tá bem? Isso mostra Jesus como legislador também de Israel, acrescentando essa visão da lei. Todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. A ira é algo muito complicado e difícil, às vezes, de nós controlarmos. Porém, a ira ela pode nos levar a ações que são irremediáveis, ações impensadas que não terão mais como ser reparadas. E temos que tomar esse cuidado, porque a ira sempre vem acompanhada de um sentimento de inveja, de um sentimento de ódio, dentre outros pecados capitais também, né? E precisamos tomar cuidado com isso, porque a ira, às vezes, ela vem com pensamento, às vezes ela se transforma em palavra, mas também ela pode se transformar em ação. E isso é um problema sério. Por quê? Porque quando ela se transforma em ação, quando ela se transforma em uma agressão física, deixa de ser verbal, ou até mesmo ali sai do campo do pensamento, da imaginação, é um problema, porque as retaliações, as consequências disso podem ser aí devastadoras, tá? Jesus deixa claro que esse nível de ira, né, não passaria desapercebido e nos colocaria em situações muito complicadas, como, por exemplo, numa situação de julgamento, né, das nossas próprias ações. A pessoa, quando está irada, ela perde, às vezes, o sentido de si, né, ataques de raiva e tudo mais. Esse tipo de ira precisa tomar cuidado, porque eles têm consequências. Elas geralmente te levam a um estágio complicadíssimo. Jesus está dizendo, isso não vai passar desapercebido. As suas ações terão uma consequência. E aí ele vai falar sobre insulto também. Aquele que insulta o seu irmão, né? Geralmente o insulto ele vem acompanhado de ódio, né? E calúnia, difamação, dentre outras coisas, né? Também ele diz que estaria sujeito a tribunal. Ou seja, a ira e o insulto são duas ações que caminham juntas. Tá bem? São duas ações que caminham juntas. Precisamos tomar cuidado com isso. O texto bíblico diz que nós devemos nos irar, mas não pecar. A ira ela precisa ter uma medida que seja positiva dentro de alguns aspectos. Ela não pode ser algo desmedido a ponto de gerar ali ódio e esse ódio se tornar uma agressão verbal ou uma agressão física. Porque todas as nossas ações têm uma consequência. É isso que Jesus está tentando mostrar aqui quando ele fala da ira. Tá bem? Ou seja, ele diz que estaria sujeito a tribunal. O tribunal é o Sinédrio que havia na época, que é a Suprema Corte de Israel. Então, todos esses casos, quando aconteciam, era levado até o Sinédrio. E o Sinédrio julgava. Né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque o homem, né, o ser humano, ele precisa de regras, ele precisa de leis para que ele possa viver em sociedade, para que ele possa ter uma vida social positiva e em comunhão com as outras pessoas. E o sinédrio, ou seja, o lugar de julgamento, servia justamente para frear, né, as decisões, os sentimentos desregrados, né, daquela sociedade e as suas ações também, que muitas vezes eram sem pensar nas consequências. Tá? Ele vai falar também sobre aquele que chama o seu irmão de louco. Né? Aqui no verso 22 nós lemos, deixa eu só recapitular aqui, para nós não perdermos o fio da meada, aqui como diz o ditado, né? Ele diz assim, o que insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Aí a parte C do versículo vai dizer, o que chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, o tolo, o louco. Né? Eu me lembro quando eu era criança, meus irmãos mais velhos diziam que a gente não podia chamar o irmão de louco, porque era pecado. E aqui tem algo muito interessante que Jesus está
falando com os seus discípulos, porque naquela época chamar alguém de tolo e chamar alguém de louco era algo muito pesado, né? Era algo muito complicado, gerava ali confusões, né, sem precedentes, porque era uma frase que não deveria ser empregada em qualquer momento ou a qualquer pessoa, né? Isso geraria uma confusão generalizada, né, no ambiente em que eles estivessem. O fato é que Jesus está dizendo que este estaria sujeito ao julgamento no lago de fogo. Ou seja, ou no fogo do inferno, no caso. Melhor refazendo aí a frase, né? Estaria sujeito ao fogo do inferno. O que ele está dizendo aqui? O que Jesus está fazendo menção? A palavra aqui é Geena, ou Geena, né? A referência de um lugar naquela altura, que era chamado Vale de Rinom, que era onde os israelitas idólatras, os judeus idólatras, ofereciam seus filhos ao deus Moloque. Como que era o deus Moloque? O deus Moloque, ele tinha uma boca bem grande, né? E dentro dele havia muito fogo, ou seja, o fogo que queimava dentro dele nunca era apagado, né? E ali se pegava as crianças recém-nascidas e eram jogadas dentro desse Deus, né? Dentro dessa estátua, dentro desse fogo. Os filhos vivos ainda. Era um tipo de oferenda que se fazia. O profeta Jeremias vai falar de um pouco disso também, né, no capítulo 7, 8 e tal. Né? Ele vai falar um pouco sobre o Vale de Rinom, como que funcionava. Logo depois, mais tarde, o Vale de Rinom vai se tornar, né, o lixão de Israel, né, onde as pessoas jogavam lixo, havia ali também muitos dejetos de animais, animais mortos, pessoas mortas, enfim. E como era um lixão, o fogo estava sempre aceso, nunca era apagado. A fumaça sempre estava em evidência porque era queimado todo o lixo que era produzido por Israel no Vale de Rinom. Então, há também essa referência que Jesus poderia estar falando sobre, né, este lixão, sobre este lugar, sobre o Vale de Rinom, aonde o fogo não se apagava, onde havia sempre alguma coisa a queimar. O que Jesus está dizendo? Aquele que, de maneira tão inconsequente, xinga o seu irmão ou diz que o seu irmão é tolo, que era uma palavra muito pesada para a sua época, Jesus diz que a sentença dele deveria ser no fogo, no lago de fogo, fazendo referência ali àquele lugar. Né? E é interessante porque inferno aqui tem a palavra de Geena também, lugar aonde se arde, ou lugar aonde o fogo não se consome, lugar quente, lugar de chamas, né? E isso aqui, gente, é muito pesado para a época de Jesus falar, né? Chamar alguém de tolo naquela altura era muito complicado. E haveria também uma consequência muito severa, que é o que Jesus está retratando aqui. Lembrando que isso é uma referência, tá bem? É uma referência a esse lugar também, tá ok? Então, vamos aqui agora passar para o verso de número 23, que eu quero ler com você, aproveitar e entendermos também ele. Olha só, diz assim, 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro a reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Esse é o verso 23 e o verso 24. Então vamos tratar por situação, por verso. Portanto, você que estiver trazendo a sua oferta ao altar e de lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Esse é o verso 23. Então vamos entender algumas coisas aqui. Lembre que Jesus está falando sobre ira, né? Relacionamento, sobre relacionamento entre irmãos, ok? Pessoas da mesma família, no caso ali, mas nós, do âmbito espiritual, somos famílias de Deus. Então está falando também como sociedade, está falando como família de Deus, ok? Então Jesus está dizendo que se você tem uma oferta para entregar, está indo ao altar e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deve deixar a oferta lá, retornar e se reconciliar. Primeira coisa que a gente precisa entender, a sua oferta. A oferta para o judeu era algo ou um ato importantíssimo dentro do seu culto. Ninguém ia para um culto sem um sacrifício, né? Ninguém ia para um culto sem uma oferta a oferecer ou a ofertar ao Senhor. Mas o que Deus está fazendo aqui através de Jesus é relembrando a nação de Israel e a nós que a oferta não é maior que o ofertante. Ok? Então, para que Deus receba a oferta
do ofertante, ele primeiro precisa receber também o ofertante. Isso aqui é muito interessante, porque entregar a oferta para o judeu era algo muito importante dentro do seu culto. Então eles iam lá, entregavam as suas ofertas e iam embora. Muitas vezes com mágoa, com aquele sentimento de ira dentro do seu coração com relação aos seus irmãos, e esse tipo de oferta, esse tipo de culto, Deus não recebe. Então Deus está dizendo à nação de Israel: quando vocês vierem me trazer uma oferta e vocês souberem ou lembrarem que o seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta ali. Não entregue a sua oferta, porque Deus não vai receber a sua oferta. Aí, no caso, é interessante porque havia, naquela altura, muitas desavenças de cunho político, de cunho religioso, entre as famílias. Então, esse povo ia e entregava seu culto, sua oferta, com esse sentimento no coração. E Deus está dizendo: não recebo. Volta e conserta com seu irmão, e aí você retorna e entrega a sua oferta ao sacerdote. Aí eu vou receber a sua oferta. Ok? Porque a reconciliação é mais importante do que a oferta ou o ritual do culto. Né? O Evangelho fala de reconciliar-se a Deus. Segunda coisa que eu acho interessante dentro desses dois versículos é que um culto sem reconciliação ou sem perdão é um culto hipócrita. É um culto de gente hipócrita. Tem outro ponto que eu acho muito interessante comentar aqui com vocês, se você não aprender a perdoar o seu irmão, ou seja, quem quer que seja, antes de ofertar e oferecer a Deus sacrifício, o seu culto não é aceito. Você também não será perdoado, porque só existe perdão para quem perdoar. Só existe perdão para quem entrega no altar o perdão também ao seu irmão. Então é isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está trazendo para os seus discípulos, trazendo para a igreja futura e trazendo também para Israel daquela época. Ele está dizendo para eles: não importa se você está com desavenço com seus irmãos ou com quem quer que seja, você precisa reconciliar, você precisa perdoar. Esta é a lição básica do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Deus não aceita nenhum tipo de culto ou de oferta que não tenha o caminho do perdão, que não há o caminho da reconciliação. Precisamos entender isso. Tá bem? Agora o verso de número 25 vai nos dizer o seguinte. Vamos lá, 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Bom, do que Jesus está falando aqui? Por que agora ele muda tanto, né, de assunto? Na verdade, Jesus está falando da mesma coisa. Está falando sobre desavenças, está falando sobre ira. E ele está dizendo, né, para os seus discípulos: olha, a atitude que você toma com relação aos seus inimigos, ela fala muito com relação ao tipo de fé e de evangelho e de princípios que você anda seguindo. Isso é muito importante para nós. Né? Primeiro aqui, o adversário que ele fala nesse texto está se referindo aí não a Deus, não ao diabo, mas está se referindo a outra pessoa. Está se referindo a alguém próximo, seja familiar ou não. Ok? É importante também nós entendermos que a reconciliação deve acontecer ainda no caminho. Ok? Não espere muito para se reconciliar. Não espere as coisas acontecerem para você se reconciliar. Não espere chegar diante o juiz para você se reconciliar. Porque quando você estiver diante do juiz, dos juízes, você não vai ter mais a oportunidade de se arrepender. Ali será só julgamento. A oportunidade de se arrepender é enquanto você está caminhando com o seu adversário, com o seu irmão, com a pessoa que você tem desavença. O que Jesus está dizendo? Apressa-te em resolver a tua situação com o teu irmão. Por quê? Porque quando você chegar diante do juiz, não haverá mais possibilidade de perdão. E aí a conta tem que ser paga. E você pagará centavo por centavo, como está escrito no verso 25. E o centavo aqui era a moeda mais baixa ali no Império Romano.
ok? Uma moeda que não tinha quase nenhum valor. Ele está dizendo, nada passará desapercebido. Até aquilo que você acha que não tem nenhum valor, que não tem nenhum problema, eu vou cobrar naquele dia. Então conserta antes, meu irmão, para que você não tenha uma surpresa diante do juiz. O verso de número 26 vai dizer assim, ó, em verdade te digo que não sairá dali enquanto não houver pago o último centavo. O que Jesus está falando aqui? Jesus está fazendo menção de que tudo que nós produzirmos, tudo que nós fizermos, toda situação que nós estivermos envolvidos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. E Deus é justo juiz, e ele vai cobrar, né? E nada passará desapercebido. Então Jesus está falando aqui nada mais, nada menos do que sobre relacionamento, ok? Relacionamentos. Como andam os teus relacionamentos? Como anda a vida que você tem de relacionamento com os seus irmãos, com a sua família, com os seus amigos, com os seus inimigos? Cuidado, o tempo de caminhar junto, como diz o verso 25, vai acabar. É importante que você reconcilie enquanto esse tempo não acaba, porque uma hora ele vai acabar e não vai dar mais tempo. E aí a conta tem que ser paga. Tá bem? Espero que você tenha sido edificado nesse conteúdo nosso aqui. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar com alguém. Se gostou, deixa o joinha, deixa o like, aperte o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde. No nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima.